Meus amados, nesse momento nós vamos orar ao Senhor e nesta noite nós faremos a exposição dos Salmos de número 7. Salmos de número 7, nós temos aí aproximadamente 17 versículos que nós vamos trabalhar da melhor forma possível. Irmãos, esse salmo é extremamente interessante porque ele contém a vida inteira e os principais momentos da vida de Davi. Então eu peço aos irmãos nesse momento que nós oremos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito neste momento, mas agora nós vamos para a exposição das Escrituras, onde Deus vai falar conosco. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos, agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos adorando segundo aquele propósito que o Senhor colocou em nossos corações. Peço que Deus Espírito Santo venha nos guiar esta noite na ministração dessa palavra, daquelas que virão, que o Senhor nos conduza segundo a sua vontade, que o Senhor consiga clarear os nossos corações, abrir as nossas mentes, os nossos ouvidos espirituais, que esta palavra tenha relevância em nossas vidas e que possamos carregá-la para onde quer que formos, meu Pai. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, usar de misericórdia para com os teus filhos, que o Senhor venha também, nesta noite, usar da instrumentalidade do teu Filho, que o Senhor venha nos guiar entre as tuas palavras, meu Pai, e estabelecer aqui conosco comunhão, união e a liberdade do Espírito Santo. Ajuda nessa noite, é o que pedimos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Leitura dos Salmos de número 7. Acompanhem-me, meus amados irmãos. Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Irmãos, lembrando aqui que o título dos Salmos são tão antigo quanto os Salmos, e ele traz o contexto para que nós entendamos melhor os Salmos. Então aqui a gente imagina que até o cabeçalho do Salmo ele é inspirado por Deus. A maioria das pessoas acreditam nisso, e eu estou aqui crendo que seja também. O Senhor meu Deus, Senhor Deus meu, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúne-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remontem as alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a tua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia
e dá luz à mentira. Abre, aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que se faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Nossa, meus amados, eu acho que eu pregaria esse salmo aqui uns 3, 4 dias, mas nós vamos tentar pregar só ele todo mesmo, hoje. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, eu sei que aqui tem muitas informações. Nós vamos começar pelo título do cabeçalho: Canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, o benjamita. Irmão, quem é Cushi? Não sabemos, mas a única coisa que nós sabemos é que ele tem levantado alguma coisa, ele tem levantado de certa forma um falso testemunho a respeito de Davi, e ele tenta manchar a integridade de Davi. Por algum motivo esse homem carrega consigo uma ira inapropriada de Davi, e por algum momento, ou por uma fase de Davi, ele se coloca como o arrebatador da alma de Davi. Aqui, irmãos, quando se fala em alma, aqui nós temos aquela, na cultura brasileira aqui, principalmente na cultura cristã brasileira, né, os crentes, os evangélicos brasileiros, eles têm uma visão tricotômica, né, do corpo, alma e espírito. Eles conseguem dividir em 3 frações. Mas, meus irmãos, essa ideia, ela não é comum à Bíblia e ao Antigo Testamento. A divisão da alma, ela surgiu por causa do pecado, então por isso que se dividiu alma e corpo. Mas aqui Davi, quando ele fala livra a minha alma, ele não está falando só da alminha, como se fosse algo separado. A alma aqui está falando do corpo inteiro dele, ou seja, salva a minha vida. Então corpo e alma no Antigo Testamento não tinha uma divisão, ela era uma coisa só. Então era uma visão mais monística, não do monismo filosófico, mas a ideia é que corpo e alma era algo integral, assim como é citado em Gênesis, porque Deus, quando fez o homem, ele fez alma vivente. Ele não disse e fez corpo, alma e espírito, não, ele não disse isso. O Senhor disse bem claro, ele fez alma vivente. Então qualquer ideia posterior ao que Deus disse, eu creio que nós devemos entender cada um desses conceitos no seu contexto. Então não é aquilo que nós vamos falar esta noite, mas ele está aqui. O que acontece nesses 2 primeiros versos? Os lerei para que nós possamos entender melhor. Está escrito assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio, ou em ti me escondo, em ti eu me guardo. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Engraçado, vocês perceberam a linguagem que Davi usou aqui? Olha só: refúgio, salva-me dos que perseguem, e quem persegue parece que são leões e outros animais, e que podem me despedaçar. Irmãos, Davi, ele faz uma narrativa, ele se coloca nessa narrativa agora, não como um rei, ele se coloca em qual posição? Como ovelha. Engraçado que, se você vê uma citação do próprio Davi, quando ele vai confrontar Golias, nós vamos ver isso mais para frente. Ele, ao narrar quem ele era para o rei Saul, o que ele fala? Não, o negócio é o seguinte: teve uma vez
que eu estava lá protegendo as minhas ovelhas e um leão veio. E eu gudunhei ele pelas barbas, tirei a ovelha da boca e matei ele. E certa vez teve um urso também. Ele tentou predar as ovelhas. E o que eu fiz? Eu fui lá, tomei da mão dele e feri o leão, o urso. E a palavra refúgio aqui, irmãos, refúgio se refere ao local em que se guarda ovelhas. A ideia de que a estrutura que o próprio Davi está falando sobre: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. É como se levantasse uma cerca e tivesse só uma porta, assim como os beduínos fazem até hoje. O que eles fazem? Eles colocam a ovelha dentro daquele cercadinho que só tem uma entrada e uma saída. E o que o pastor faz? Ele deita ali na porta. Ou seja, o pastor, ele é a única segurança dessas ovelhas. E todas aquelas ovelhas estão fazendo o quê? Estão refugiadas em quem? No pastor. No pastor. Por isso que Jesus, quando ele fala eu sou caminho, verdade e vida, ele está querendo dizer que ele se coloca na porta das ovelhas. Ou seja, se qualquer mal tentar arrebatar suas ovelhas, vai ter que passar por ele primeiro. Então o que acontece aqui? Davi, quando ele fala essa primeira frase, na parte A desse verso, ele fala: em ti eu me refugio. Ele se coloca no lugar de ovelha e coloca o próprio Deus como aquele que guarda. Olha que linguagem. Davi usa a própria linguagem da realidade dele para expressar a fidelidade, a confiança e a fé que ele coloca em Deus. Por quê? Aí ele começa: salva-me de todos que me perseguem. Todos que perseguem ele agora traz uma imagem de quem? Lobos, leões, ursos, ou seja, todos os predadores naturais das ovelhas. E ele fala assim: e se eles vierem e for me despedaçar, então não vai haver quem me livre. Só que tem uma coisa muito estranha aqui também. Davi não é ovelha, Davi é rei, Davi é poderoso, Davi é homem de guerra, Davi é homem forte. Mas engraçado, meus amados, que parece que a palavra de Cuxi entrou no coração de Davi e o despedaçou por completo. Se eu fosse fazer uma aplicação, e eu vou fazê-la essa noite, eu vou dizer para os irmãos: não importa o quão forte vocês sejam, é bem possível que alguma palavra ela possa entrar na tua alma como seta, entrar no teu coração e te despedaçar como um leão. Algumas acusações, algumas mentiras, algumas leviandades que são lançadas contra nós, nos levam a uma indignação tão grande, porque nós sabemos que tudo que estavam dizendo a respeito de nós é mentira. Irmãos, e como se defender de uma mentira? Como se defender de um mentiroso? Porque ele tem a mais vil das armas, é jogar com desonestidade. E não há arma que fira mais do que a palavra lançada por um mentiroso, por um leviano, alguém que maquina contra. Ou seja, o maquinar significa que alguém que pensa como fazer isso. Então ele não vai usar as palavras quando você estiver no seu momento de força, quando você estiver no seu momento de intrepidez espiritual, quando você estiver no auge da sua fé. Não vai ser nesse momento.
Provavelmente essas palavras levantadas serão no momento de mais pura aflição, e os acontecimentos que estão à sua volta serão usados contra a arma contra você. Então Davi tem uma resposta. Davi, ele foi tão ofendido por Cuxi, esse benjamita, que ele se colocou agora como alguém totalmente indefeso. Um homem forte, um homem de guerra, um homem sanguinário, um homem que tem sangue nas mãos, um homem que não tem medo. Mas como que esse homem não tem medo? No verso 2 ele está falando: para que ninguém como leão me arrebate, e despedaçando-me, não havendo que me livre. Ou seja, Davi, ele foi afetado pelo aquilo que esse homem disse, e nós não sabemos o que ele disse necessariamente, mas esse homem é um benjamita. Benjamita, irmãos, é da tribo de Saul, ou seja, alguém que vem da genealogia de Saul acusa Davi de uma coisa que ele não fez, e essa pessoa guarda um rancor da história de Davi por causa de seus familiares. Vamos contextualizar primeiro. Não sabemos quem é Cuxi, ou seja, até talvez seja até o nome seja uma referência jocosa ou pejorativa, a gente não sabe quem é esse cara. Não sabemos e não temos nenhuma informação acerca desse homem, mas sabemos de uma informação muito importante: ele é um benjamita, da tribo de Saul. Isso parece fazer sentido, meus irmãos. Você sabe por quê? Pois assim que Saul morreu, toda a tribo perdeu o quê? Os seus privilégios. E por causa disso, é bem possível que esse caluniador guardasse de Davi um profundo rancor. Uma situação em que isso fica bem claro, é só nós lermos 2 Samuel, capítulo 16, verso 5 a verso 12. É importante que leiamos esse texto de 2 Samuel, para que nós vamos entender tudo o que está acontecendo. Nós precisamos contextualizar. Aqui nós não vamos falar de Cuxi, mas nós vamos falar de um homem chamado Simei. Esse homem, Simei, ele parece atender tudo aquilo que está sendo relatado nesse salmo, nesses 17 versículos que nós acabamos de ler. Irmãos, presta bem atenção. 2 Samuel, capítulo 16, do verso 5 ao verso 12. O que está acontecendo aqui? Absalão pressiona Davi. Davi, para não confrontar Absalão, Davi prefere fugir do que matar sua própria linhagem, e ele está fugindo. Ele deixa para trás 10 concubinas que serão estupradas publicamente, violadas publicamente, para que a vergonha dele seja grande aos reis, aos todos os povos. E nesse momento em que Davi está extremamente fragilizado, porque o próprio filho levanta a espada contra ele e o humilha publicamente, tomando as suas esposas, expulsando dele e perseguindo ele para tentar matá-lo, Davi agora está extremamente acuado, com vários que se levantam contra ele, e ele está fugindo para o deserto. Davi está se refugiando no deserto, local que ele conhece muito bem. Verso 5: e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali sai um homem da linhagem da casa de Saul, ou seja, um benjamita, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia fazendo o que? Amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e
todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Presta bem atenção na cena. Davi com a sua comitiva, com a sua família e com todos os seus valentes do lado. Me levanta um maluco, um doido, né? Porque Davi tinha 300 homens ali, eram os seus valentes, homens de guerra. E me levanta um homem e começa a tacar pedra em Davi e a xingar Davi. E olha o que acontece no verso 7: e amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Ofendendo, falando, chamando ele de sanguinário, chamando ele de homem falso. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, seu filho. Este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Ele está insinuando que Davi tomou o reinado de Saul à força e que Saul era inocente. Esse homem guardava um grande rancor de Davi. E qual era o rancor desse homem? Que Davi se destacou. Davi se destacou. Davi se tornou rei pelos seus próprios méritos. Não precisou de mais nada, tá? Só precisou disso. Então vamos lá. Verso 9: então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao meu Senhor? Deixe-me passar, ele tirarei a cabeça. Na hora os valentes falaram: o que é esse cão morto aí? É doido esse cara? Como é que ele fala assim contigo? Rei, só permite que eu vou lá e ó, corta a cabeça. E olha só o que disse Davi. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos. Ele disse assim: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura minha morte. Quanto mais ainda esse benjamita. Ele falou: gente, eu fui traído pelo meu filho. Você acha que esse benjamita também não ia querer? Se o meu próprio filho fez isso? Irmão, vocês notam como que Davi está destruído por dentro? Davi aceita tudo o que está acontecendo naquele momento, porque Davi entende que tudo aquilo ali, de alguma forma, ou é por causa dele, ou é por causa do pecado dele, ou porque Deus quis assim. E ele, ao agir contra esse homem ou contra Absalão, ele estaria agindo contra quem? O próprio Deus. E ele falou: eu já estou numa situação difícil, eu já estou numa complicação, eu já estou destruído, agora eu vou lutar contra Deus? Não, eu quero saber o que Deus está querendo fazer. Então Davi, ele continua: deixa que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia? Por que eu vou encerrar aqui? Porque Davi deixou na mão de Deus o julgamento que Simei estava fazendo e que Absalão estava fazendo. E como que eu sei disso? Olha só, irmãos, prestem bem atenção, que o último versículo que eu acabei de citar, olha só: porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Ou seja, Davi tinha certeza que Deus no final ia pagar com bem a maldição que esses homens estão fazendo com ele, tanto seu filho quanto Simei. Como que eu sei disso? Olha o versículo 3 e o versículo 4 do texto. Olha só o que está escrito: Senhor meu Deus,
Se eu fiz o que me culpam, e se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem está em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, ou seja, ele está falando de Saul, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Parafraseando, o que ele está dizendo? A mesma coisa que disse no verso em cima: se a culpa é minha, Deus vai me julgar como culpado, e todas essas culpas e essas pragas cairão sobre mim. Mas se eu não sou o culpado daquilo que estão me acusando, Deus é que vai fazer isso, vai alcancaiar os meus inimigos. Presta bem atenção, irmãos. Davi não se ofende. Veja que ele não se opõe ao ofensor, ao contrário, ele deixa em aberto o julgamento ao próprio Senhor da justiça. Veja que ele não temia o julgamento de Deus, ele sabia que não era culpado, mas tem algo de errado aqui. Quem deve julgar aqui é Davi, afinal de contas, quem é o rei? Esse não é o papel de Davi. Davi não tinha direito de julgar? Não queria julgar Absalão? Ele não poderia julgar? Sim. Ele não poderia julgar Simei? Sim. Ele não poderia julgar Cuxi? Sim. Mas qual que é o problema? Por que Davi não fez isso? Por que Davi não fez isso? Irmãos, o que estava em jogo aqui para que Davi julgasse? Pensem comigo, o texto está dizendo, o que estava sendo julgado era se Davi tinha o direito de ser rei ou não. Era isso que estava sendo julgado. Por que Davi não se intrometeu nisso? Porque quem chamou Davi não foi Saul. Quem chamou Davi foi Deus. Quem que tirou Davi do meio das malhadas e derramou azeite sobre a cabeça dele? O próprio Deus. E o próprio Samuel, quando ele olhava seus irmãos que eram maiores, homens fortes e destacados, e ele achava, é esse aqui, com certeza. Deus falou, não, você está olhando como os homens olham, você tem que olhar como eu olho. Então, aquém do julgamento dos homens, o próprio Deus escolheu Davi por um motivo, e só Deus sabia esse motivo. Então agora, quem está sendo julgado aqui, não é Davi, é o direito de Davi de possuir o trono que ele estava possuindo, ou seja, o direito ao reinado. Então por isso que aquele que deu o reinado para Davi, é aquele que vai julgar se Davi é digno de estar ali ou não. Por isso que Davi não julga, porque além de Davi, existia um rei que estava acima de Davi. Quem é esse rei? O próprio Deus. Deus reinava através de Davi. Irmãos, nós temos muitos problemas. Os nossos problemas principais são eles, quando é o momento de Deus julgar e você quer julgar no lugar de Deus. Existem situações em que não é o seu caráter que está sendo julgado, é o caráter de Deus refletido na tua vida. Então quando nós abandonamos o nosso julgamento, entregamos esse julgamento para Deus, é o próprio Deus que irá lutar em nosso favor. Existem lutas, irmãos, que nós devemos lutar, mas existem lutas que nós devemos deixar que Deus lute. Se alguém está discutindo a sua fé, se alguém está discutindo o teu padrão moral diante de Cristo, se Deus está julgando o seu sistema de fé,
se você é crente ou não, se alguém lança mentiras contra você, vocês são crentes desse jeito, vocês acham isso, quem está sendo julgado? É você ou sua fé? E são como da sua fé é julgada, lance essas questões para Deus, que é o próprio Deus que vai julgar e vai perseguir os seus acusadores. Quantas mentiras lançaram sobre essa igreja que nós estamos aqui? É uma seita calvinista. Lá a Bíblia de vocês é diferente, lá vocês fazem coisas diferentes, vocês acreditam no determinismo, vocês acham que pode viver uma vida de pecado e mesmo assim vocês vão para o céu, vocês acham isso? Não, nós não achamos isso. E essas falsas acusações, essas maquinações, é nós que devemos lutar? Não somos nós. E Davi fez exatamente a mesma coisa. Davi entregou nas mãos do próprio Deus o julgamento que havia de ser feito. Olha só, é bem provável que a acusação que se está fazendo a Davi seja a respeito do seu direito como rei. Alguém da casa de Saul, um benjamita, pode estar levantando essa questão. Logo, o julgamento é de prerrogativa de quem colocou Davi no trono. Logo, quem julgará será o próprio Deus. Que dificuldade que temos de deixar Deus julgar a nossa causa? Talvez seja pela falta de confiança que temos nele. Nós queremos defender Deus, nós queremos defender a Bíblia. Irmãos, nós não precisamos fazer isso. O próprio Deus dá cabo de defender quem Ele é. Haverá alguém que lute contra Deus e saia vitorioso? Eu creio que não. Eu vi essa semana uma cena bem interessante, em que um rapaz, ele se chama de luciferiano. Ele diz que é adorador de Lúcifer e tal, e ele queimou, uma Bíblia, inclusive uma Bíblia Shedd, uma Bíblia boa, uma Bíblia reformada, do Russell Shedd. Ele queimou essa Bíblia e colocou ela para virar carvão no meio do churrasco, e ele fazendo piadinhas, ela é boa para fazer churrasco. Aí tem um monte de gente, ele pagará caro, porque ele queimou a palavra. Irmãos, olha esse jovem, ele se chama luciferiano, ele chama a si mesmo de luciferiano. Isso denota tanta ignorância que ele tem a respeito, porque o diabo nunca foi Lúcifer. A religião que ele tem ali, que ele chama de satanista, ou que ele é adorador de Lúcifer, ele nem sabe quem é Lúcifer. Ele é tão ignóbil, tão inocente, que ele nem conhece a definição dessa palavra. Ele pegou uma interpretação equivocada da Vulgata Latina do século IV, que deu-se ali o nome do diabo, o suposto diabo de Lúcifer, e ele tem uma visão errada de Ezequiel, do capítulo 14, e de outro livro ali, que está falando de um culto a Baal, fazendo referência ao rei Ciro, e ele está achando que existe essa entidade chamada Lúcifer. Nem existe essa entidade. Então ele tem uma religião imaginária, de um diabo imaginário, e ele está queimando a Bíblia, achando que queimando a Bíblia queima Deus. É uma criança, é alguém que não tem nenhum tipo de conhecimento. Ele tenta ofender uma religião cristã, mas ele nem sabe da sua própria religião. É um bebê. Eu fico rindo, eu não tenho uma expressão para dar. É a expressão da ignorância, da burrice, sabe? Eu fico assim, eu não sei se rio ou se eu explico para ele que toda a base da religião dele não existe, porque não existe Lúcifer. Irmãos, inclusive no século IV existiu um homem da patrística, um homem abençoadíssimo, e o nome dele era Lúcifer. Esse homem, ele era abençoadíssimo, inclusive ele fez parte dos concílios que nós lemos aqui publicamente.
ele era defensor da ortodoxia cristã, e esse homem ele defendia a religião ortodoxa contra o arianismo. Inclusive na sua época, ali no século IV, ele foi chamado de santo. Esse Lúcifer, ele era considerado um santo pela Igreja Católica Romana. Inclusive, existem os luciferianos, os homens que seguia esse bispo, porque esse homem era um homem notável. Então, para mim, quando eu falo luciferiano, são pessoas que seguiam, assim como existem os monges agostinianos, os beneditinos. Para mim, são pessoas que seguem um santo, uma pessoa realmente digna, um homem que realmente seguia a Deus. Então, luciferiano para mim significa isso. Esses que estão me ouvindo, por favor, pesquisem, né? Os luciferianos aí do século IV. Lúcifer, ele foi um homem muito bom. Então, assim, idiotice. No final, é uma ignomia, é uma ignorância, enfim. Então, o que é? Deus não precisa. E Davi sabia disso. E ele fala assim no verso 6: levanta-te, Senhor, na tua indignação. Olha que interessante, olha esse texto, gente. Verso 6: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Nossa, eu vou traduzir isso tudo aqui para vocês. Qual é o contexto que eu acabei de falar? A crítica aqui é que Davi não devia estar no trono que lhe era de direito. Logo, Davi fala assim: o senhor está ouvindo, senhor? Tem gente dizendo que o senhor ungiu errado. Então, gente estão inutilizando a tua unção. Estão dizendo que o Senhor não tinha autoridade para me levantar como rei. Então está escrito aqui, Senhor: levanta-se, Senhor, na tua indignação. Ou seja, Senhor, assim como eu estou indignado com isso, levanta, Senhor, fica indignado também. Aí ele fala mais: mostra a tua grandeza, Senhor. E como que é para mostrar a grandeza? Levantando a fúria contra os seus adversários. Desperta-te, Senhor Jesus, ao meu favor. O favor é meu, mas o juízo é seu. É o Senhor que cumpre o juízo. Então você tem o direito de clamar quando você está sendo julgado, sendo caluniado. Você tem, mas entenda, é segundo o desígnio de Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que Davi clama, ao mesmo tempo ele diz: mas Senhor, faça segundo a sua vontade. Porque desígnio é vontade. Ou seja, o desígnio é aquilo que Deus já determinou. Davi evoca uma resposta de Deus. Note que ele apela para a sua indignação. Ou seja, o seu caráter santo não permita que a justiça permaneça. Você acha mesmo que Deus vai ser ofendido na sua vida e Ele não vai se levantar? Deus, em seu caráter santo, Ele não admite injustiça. Porque quando Deus admite injustiça, Ele fere o próprio caráter. Porque qual é o caráter de Deus? Deus é justo. Se há injustiça, logo Deus não é justo. Então Deus, ele não se contradiz, Deus executa a justiça. Em seguida, Davi apela para a grandeza de Deus e seu equilíbrio proporcional. Sua ação corresponderá à fúria dos inimigos de Davi. Ele não queria nem mais e nem menos. Ele queria que a vontade do Senhor fosse realizada. Ele falou: está vendo, Senhor? Eles estão sujando o seu nome. Eles estão falando que o Senhor está errado. Então, Senhor, dá segundo a sua ira, porque se for segundo a minha, espada come sobre. Irmãos, vocês já se depararam com essa situação? Quantas vezes, meu irmão, eu queria que Deus agisse proporcional à minha ira, não segundo a justiça dele. Porque se Deus agisse conforme a minha ira, pelo menos 4 motoqueiros tinham morrido hoje.
Vocês viram como é que atrapalha, né? Eles vêm, parece que vem aqui na porta da igreja e acelera, né? Então, se for segundo a minha ira, mas não, a gente pede ao Senhor haja segundo a longanimidade e segundo a justiça dele. Porque na nossa indignação, irmãos, se pensa um povo que consegue ficar indignado fácil, é nós, né? Agora Deus está precisando que Davi evoque. Desperta, Senhor, a sua indignação. Parece que o Senhor não se indigna, né? Você vê a maldade, as coisas acontecendo e Deus parece estar ali, ó, de boas. De boas. Mas não é isso. Sabe por que não é isso? O verso 7 vai dizer. O verso 7 e 8 vai dizer: reúne-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Ou seja, Davi coloca Deus no seu devido lugar. E qual é o devido lugar? Acima dele. Porque ele poderia julgar conforme a reta justiça dele, mas ele preferiu que Deus assim a fizesse. Davi não se eximia de suas culpas. Ele estava afirmando que aquela culpa ali que está sendo acusado não é justa. Aquela não é justa. Ele sabia que era pecador, mas o que estão acusando fere diretamente ao caráter de Deus. Os versos 7 e 8 demonstram que o Senhor é que julga os povos e que ninguém escapa do seu juízo, nem reis, nem povos, nem livres ou escravos, todos estão sob o julgamento de Deus. Davi, ao mesmo tempo que evoca Deus, ele engrandece Deus e mostra para todo mundo que está à sua volta que Deus é o justo juiz. É Ele que julga os povos. Não é Davi que julga, é Deus que julga. Porque se Davi ele mesmo se julgasse ali, digamos que as cartas já estão marcadas, né? É igual você colocar essa nova figura que está aí para julgar no STF. A gente já sabe qual lado que ele vai julgar. Está muito claro, com água. Ele vai julgar segundo a reta justiça? Não. Ele vai julgar segundo a sua própria vontade. E Davi, sabendo que ele tinha tendência a julgar segundo a sua própria vontade, o que ele disse? Julga-me, Senhor, porque o Senhor que julga os povos. Mas julga segundo a culpa que eu tenho. Essa daqui, não as outras. Porque se julgar pelas outras, eu sou culpado. Davi não está dizendo que é inocente. Davi está dizendo que é inocente dessa acusação. Aí, olha só, no verso 9 e 10, ele fala assim: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, e Ele salva os retos de coração. Então Deus agora, olha só o que Ele faz. Ele fala assim: eu quero que essa malícia, Senhor, ela seja cessada, porque tudo que estão fazendo contra mim, o Senhor é meu escudo, é o Senhor que me protege. Porque Davi tinha uma experiência muito clara de que aqueles que ofendem Deus, Deus usa o seu próprio escudo para proteger. Como que eu sei disso? Davi está lembrando de uma coisa aqui que aconteceu na vida pessoal dele. E essa coisa que aconteceu na vida pessoal dele está em 1 Samuel, no capítulo 17. Ó, os versos 9 e 10 nos sugerem uma memória muito querida por Davi. Quando ele fala que Deus é o seu escudo, e cessa a malícia dos ímpios, ele nos transporta para quando ele derrota Golias. Ele lembrou, ele falou: Senhor, é tu que cessa a malícia, é o Senhor que coloca escudo. Irmãos, eu nem queria ler, mas eu posso até fazer um resumo. Está em 1 Samuel, do verso 17 ao verso, do capítulo 17, do verso 36 a 45. Eu não vou ler, senão a gente vai perder muito tempo.
Mas eu queria lembrar para vocês o seguinte: Golias se levantou, e quando ele ofender com malícia, ele ofendia com malícia. E como que ele ofendia? Lembra que eu disse no começo que a briga naquela época não era briga de reis, era briga de deuses. Davi, quando ofendia o povo, Golias, quando ofendia o povo, o que ele fazia? Ele ofendia o Deus de Israel. Ele falou que não tem homem aqui, entre o povinho de vocês não há homem, que eu sou maior que vocês e maior que o Deus de vocês. E ele ofendia a nação e ofendia o próprio Deus de Israel, e ele ia lá e afrontava. E o que o povo fazia? Se acovardava. O que Davi fez quando ouviu? Davi falou: o que esse circunciso está falando aqui do meu Deus? Ele está ofendendo o meu Deus? É doido, é? Rapaz, mas pode isso, é? Ele falou: deixa comigo. E ele virou e falou: deixa, que eu pego esse caboclo aí, dou-lhe uma pisa nele, que ele vai ver como é que ele veio ofender o Deus de Israel. O que estava mais ali para Davi era ofensa ao Deus de Israel. Davi falou: mas caboclo abusado é esse? Deixa que eu dou um jeito nele, rapidinho. É isso que ele está trazendo à memória. E quando ele foi lutar contra Golias, o que aconteceu? Saul, um homem extremamente corajoso, foi lá e emprestou o quê? Armadura, espada, escudo. Irmãos, quem era Saul? Saul era um homem zarrão, de quase 2 metros de altura. O caboclo se destacava de pescoço para cima de todo mundo. Lembra que foi por isso que o povo escolheu ele? Porque ele se destacava? Foi colocar escudo, foi colocar espada de Davi. Gente, e vai caber? Vai. Davi não conseguia nem andar com aquele peso. Davi falou: não, deixa comigo. Aí você vai ler, olha só, no verso 39 do capítulo aí de 17 Samuel, ele fala assim: e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo sobre si. E Davi fez aquilo que ele estava acostumado a fazer. Verso 40: tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras de ribeiro e pôs na sacolinha de pastor que trazia, a saber, no surrão, lançou mão da funda e foi se aproximando do filisteu. E o filisteu que vinha se aproximando de Davi e que levava o escudo ia diante dele. Ele estava querendo dizer, eu já estou no verso 41 aqui do capítulo de 1 Samuel, no verso 17. E olhando o filisteu a Davi, desprezou, porque ele era moço, ruivo, na verdade avermelhado, e de gentil aspecto. Mandou um menino vir para mim. E disse o filisteu a Davi: sou um cão agora, você vir para mim com pedra e pau? Então, irmãos, olha só, Davi, porém, ele disse: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. O que ele estava querendo dizer? Você vem com seu escudozinho aí? Meu escudo é Deus, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, de Israel, a quem tens afrontado. E o resto é só história que todo mundo já conhece. Davi lá onde mira, pegou a pedra aí, sem escudo, sem nada, porque Davi tinha um escudo. Seu escudo era o próprio Deus. Então ele sabia que a proteção vinha de Deus, e ele sabia dos seus aspectos geral que o próprio Deus ia defender a sua própria honra. Davi foi só um instrumento de Deus, e como instrumento, olha o que Deus faz. Deus pegou Saul para matar aquele que estava afrontando? Não. Escolheu um dos filhos de Jessé, grandão? Não. O que ele faz? Ele pega um menino, rapaz, um pastor, só um menino, e bota lá. Nem tamanho ele tinha. Deus, ele usa as coisas frágeis. Às vezes nós nos sentimos frágeis diante de várias situações. É isso que Deus está propondo. Eu sou o seu escudo, é eu que te protejo, é eu que te
guardo. Você não precisa se levantar como leão, como urso. Você não precisa disso. Eu sou o seu escudo. Mesmo que venha gigantes diante de você, no final das contas, eu uso pessoas como você, frágil, pequena, mas sabe fazer aquilo que sabe fazer. Davi sabia jogar uma pedra como ninguém. Talvez Davi era o máximo que Davi soubesse fazer. E às vezes é só o que Deus precisa que você faça, aquilo que você sabe fazer. Então Deus vai te proteger na sua fragilidade. Ele será o seu escudo. E Ele é o mesmo Deus que te exalta, é o mesmo Deus que julga. Irmãos, verso 11: Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Talvez você acorda de manhã e fala: nossa, mas é tanta maldade, é tanta coisa ruim, por que Deus não faz nada? Quem é que disse? Deus, Ele se indigna todos os dias. Deus olha o mal e fica indignado com o mal. Por quê? Porque Ele é justo juiz. E Deus julga. Se Ele não fizer, olha só, que juiz justo não se indignaria com injustiça? Se Ele não fizer a justiça, Ele se tornaria injusto e o seu caráter seria ferido. Se não há justiça, também não haverá amor. Como diríamos que Deus é amor quando a justiça não é aplicada? Deus demonstra seu eterno amor quando julga o ímpio e o condena ao inferno. Gente, esse talvez seja uma das maiores discussões que nós temos no mundo. Deus não é bom não, se Deus fosse bom, não tinha inferno. Se Deus não fizesse o inferno, Ele não seria bom. Porque Deus só é bom porque Ele julga o ímpio. Deus só é bom porque Ele é justo. Deus só é amor porque o seu ato de defesa dos injustos, dos pequenos e dos fracos, é expresso em sua mão poderosa, a sua mão esmagadora. Há ainda aí um doutor aí, se destaca, que vive em púlpitos de algumas igrejas evangélicas. Ele afirma que Deus não seria justo se o inferno fosse eterno, porque Deus não seria amoroso em fazer alguém sofrer eternamente. Você sabe por que o inferno é eterno e o julgamento é eterno, irmãos? Você sabe por quê? Por uma simples coisa: porque Deus é eterno. E Deus, no seu caráter eterno, Ele não será ofendido pelo injusto. Ele é ofendido pelo injusto desde a sua origem, porque todo mundo é feito por Ele. Irmãos, nós olhamos Deus como se Ele visse passado, presente e futuro. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Pense comigo. Deus é um ser atemporal. Ele está fora do tempo. Passado, presente e futuro acontece simultaneamente na presença de Deus. É algo feito e terminado. Então, desde que o mundo se originou, o homem tem ofendido Deus, e ele sente a sua ofensa de forma eterna. Por isso o seu julgamento é eterno. Por isso que quando ele ama o seu justo, ele ama com amor eterno. Por isso que a própria palavra diz: com amor eterno te atraí. Por quê? Porque o amor dele também é eterno. Porque para ele exercer a sua justiça, ele precisa amar. Faz parte do caráter de Deus. Deus, ele não julgará o justo, ele não julgará o ímpio, ele julga o ímpio. Ele já julgou o ímpio. Então, o inferno é eterno por causa do caráter eterno de Deus. Deus está sendo ofendido todos os dias, a todo momento e a toda hora. O seu caráter é manchado pela sua criação. Então é justo.
quando Deus condena o ímpio eternamente. Só que Deus, ele não faz isso por tá lá. Deus é um ser autoritário com uma lupa, queimando os ímpios como se eles fossem formigas, como aqueles moleques atentados, né? Pega uma lupa e vai queimando formiga. Essa é a imagem que a sociedade faz de Deus. Mas o que a Bíblia mostra está revelado no capítulo, no verso 12 e no verso 13. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, e ele já tem no pronto. Para ele preparou o instrumento da morte, e já preparou suas setas inflamadas. Você sabe o que esse texto está querendo dizer? 12 ou 13. Ímpio, pecador, se arrependa da tua miséria, corra para Deus, se arrependa das suas calúnias, da sua falsidade, da sua mentira, porque eu estou pronto para te julgar. Mas ele não julgou. Ele está abrindo uma oportunidade para que o ímpio se converta. E para bem da verdade, os versos 14 vai mostrar qual é o posicionamento do ímpio diante de Deus. Os versos 12 e 13 é uma alerta que demonstra teu amor e a tua longanimidade. Ele não condena sem antes demonstrar a sua lei, a sua vontade e o seu amor. Irmãos, não haverá naquele dia final o ímpio disser: Senhor, eu não te conheci, Senhor, eu nunca ouvi falar de você, Senhor, eu nunca experimentei o seu amor, Senhor, eu nunca soube quem isso era. Mentira! Antes de Deus te julgar, Ele primeiro mostra toda a verdade para você. Não há um ímpio, não há um pecador que não seja impenitente. Ele é do jeito que é, porque ele quer, porque ele sabe exatamente quem Deus é. Como que eu sei disso? Verso 14: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e deu luz à mentira. Vocês perceberam que a linguagem que Deus está usando é uma linguagem de tempo? É uma linguagem de uma gestação? Ó, o ímpio está com dores de quê? De parto. E depois que ele tem dores de parto, o que acontece? Ele concebe a malícia. E quando ele concebe, ele faz o quê? Ele dá luz à mentira. Ele está dizendo que o ímpio, ele gera o sentimento ruim, ele gera malícia, a iniquidade, o pecado, ele gesta em seu ventre, e ele tem dores, ou seja, ele quer que nasça. Essa expressão, ele quer que nasça, ele está doido que nasça. E o que vai nascer? Malícia e mentira. Deus não julga o ímpio sem que antes ele conceba, antes que ele tenha dores de parto e ele dê luz à sua malícia. Então, quando você vê os braços, as mãos de Deus pesando sobre o ímpio, ele não é inocente, ele é culpado. Aqui, a mente do ímpio é desnudada. Deus não julga sem antes deixar isso bem claro. Aí no verso 15 ele fala: abre a profunda cova e cai nesse mesmo poço que se faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a sua própria mioleira desce a sua violência. Ou seja, irmãos, a malícia lhe recai. Aqui ele está usando uma linguagem de guerra. É quando o martelo bate na cabeça e os miolos saem para fora. Ele fala que a malícia concebe aquilo tudo, e ele dá luz à mentira. E o que acontece? A mentira, as atitudes dele, é a própria cova que ele cava, e a sua malícia recai sobre a sua cabeça. Ou seja, a sua própria malícia
vai fazer com que sua cabeça seja estourada. Essa é a linguagem que Davi está usando. Deus não condena ninguém ao inferno. Irmãos, Deus não condena ninguém ao inferno. Ele deixa que o homem faça isso por sua própria conta. A gente chama de preterido. Na teologia reformada nós falamos que o homem é quando Deus deixa o homem entregue à sua própria natureza. E ele faz o quê? Ele tem dores de parto. Ele tem iniquidade, ele concebe malícia e dá luz às mentiras. É o homem que faz isso. Deus nunca condenou um homem sequer ao inferno. Um homem sequer. Ele mesmo, prontamente, de boa vontade, ele se conduz ao inferno. Mas aí Davi tem uma resposta final. Eu queria deixar essa resposta final. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi tinha uma declaração no meio da mentira, no meio da perseguição, no meio do falso testemunho. Ele tem uma declaração a fazer. Os ímpios podem chegar a esse ponto. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Confiamos nele, porque é ele quem nos guarda. Fiquemos de pé, vamos louvar a Deus e agradecer pela mensagem desta noite, e tenhamos a confiança que o Senhor é justo e ele nos abençoa. Pai Santo, Pai bendito, na tua presença nos colocamos. Pai, muito obrigado pela mensagem esta noite. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor mesmo tem se defendido. O Senhor é Deus poderoso. Sabemos que a tua justiça, Senhor, ela vem do seu caráter amoroso, do teu amor e da sua benignidade. Obrigado, Senhor Jesus, por não nos julgar segundo as nossas iniquidades, mas segundo a sua longanimidade e segundo o teu amor. Pai, eu despeço o teu povo, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os guarde e proteja durante essa semana. Dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, e os guie. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e lhe dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, mas não só hoje, mas para todos sempre, e todos juntos digamos amém. Encerrado o culto solene nesta noite. Deus abençoe a